Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Justiça e Paz, para estarmos falando daquilo que nós vivemos no final de semana na igreja, no sentido de pregação. Na minha opinião, como preletor, como pastor, foi uma bênção. Muitas pessoas vieram falar comigo a respeito de como Deus tem transformado elas de dentro para fora nesses últimos 2 domingos, desde que nós começamos a falar sobre paternidade. E uma coisa interessante, tô aqui com a Rosana, quer falar uma boa tarde para o pessoal aí, Rosana? Boa tarde, família Justiça e Paz. Estamos aqui com mais um podcast. Tá aqui o Marcelo na edição, ele não aparece, mas ele faz parte. Sim. O Marcelinho. E a Marcinha tá ali, né? Telespectadora. E quando Davi gera Salomão, os filhos já estão com uma certa idade. Davi, ele gostava tanto de presentear os filhos, que Davi chegou a dar cidades dos filhos dele. Davi dava cargo no alto escalão do governo para os filhos dele. Os filhos de Davi eram homens que representavam o rei aonde eles estavam, e eles eram honrados como filhos do rei. Nessa questão, Davi foi um bom pai, no sentido de chamar os filhos para co-liderar com ele, trazer os filhos para perto, abençoar os filhos com presentes maravilhosos e também dar gestão do reino dele para alguns filhos. Agora, qual que é o detalhe? Davi não conseguiu transmitir essa paternidade no sentido espiritual e também no sentido de suprir as necessidades dos filhos, no sentido de presença, no sentido de aconselhamento, no sentido de alma, no sentido de estar com os filhos próximos dele. Nessa parte ele falhou muito. Porque quando o pai falha na parte emocional, que é a parte de alma, onde nós temos os nossos sentimentos, de afirmação, ele também vai falhar na parte espiritual. Então, seu filho vai crescer com uma orfandade espiritual. Sim, com certeza. Tanto é que a gente vê dentro das igrejas homens, teólogos, mas que o espírito dele está bem longe do espírito de Deus. Não é nem mas teólogo, ele é letrado. Teólogo, Ele é um homem muito letrado. Por quê? Porque a alma, ela é o intelecto do homem. Sim. Mas o espírito, ele testifica com o espírito de Deus. Então, quando o homem ele é muito letrado, ele é um homem muito sábio nas palavras, às vezes, por falta dessa paternidade, ele não consegue ter uma intimidade com o Pai, que é o Espírito que vai testificar essa intimidade com Deus. Sim. Rosana, uma coisa a gente precisa entender, tá? Deus, ele deixou alguns papéis para o homem e alguns papéis para a mulher. Papéis no sentido do homem de transmitir paternidade e papéis para a mulher transmitir maternidade. O propósito de Deus sempre foi que os filhos fossem criados dentro de um lar por um pai e por uma mãe. Todas as vezes que esse ciclo de criação é quebrado por alguma situação, às vezes de morte ou de abandono, alguma coisa vai faltar na vida dessas crianças, desses filhos. Muitas coisas. Muitas coisas. Agora vamos partir lá de Gênesis para a gente entender. Olha que coisa interessante. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus criou Adão, o homem, certo? Adão, no sentido primário da palavra, tem um sentido de humanidade. Então Deus criou a humanidade. Deus criou Adão, humanidade. Correto? Certo. Só que Adão, ele tinha todos os atributos de Deus dentro dele. Então vamos pensar o seguinte: Deus é pai ou Deus é mãe? Deus é pai e mãe. Deus é pai e mãe. Então Deus, ele não tem gênero. Sim. Você não pode dizer que Deus é um Deus masculino ou Deus é um Deus feminino. Ele é completo. Só que em um determinado momento, Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem viva só. Então Deus não criou um outro ser para fazer companhia para Adão. Deus tirou de dentro de Adão a parte do gênero feminino de Adão. Tirou de dentro de Adão essa parte do gênero feminino e criou Eva. E arrancou tudo de Adão. Toda a parte feminina foi arrancada de Adão. Tá? Foi colocado tudo em Eva. E Eva não levou nada dessa parte masculina de Adão. Então, eles se separaram, porque Deus criou o homem do pó da terra, certo? Conforme a sua imagem e a semelhança. E aí depois ele criou Eva a partir de Adão. Então Deus tirou de dentro de Adão e separou isso por gênero. Gênero masculino e gênero feminino. E aí então os papéis.
Cada um é responsável por transmitir valores masculinos na paternidade, valores femininos na maternidade. Quando um desses papéis ele se inverte, por exemplo, a mulher quer passar a paternidade, o homem quer passar a maternidade, não dá certo. Não dá certo. Quando um dos dois fere algum princípio nesse processo e não passa, a paternidade vai faltar na vida daquela criança. É algo muito interessante isso. Sim, em todos os quesitos, profissional, sentimental e até mesmo a sua sexualidade. A paternidade, a falta da paternidade afeta o homem em todas as áreas, a mulher em todas as áreas. Vai ser uma pessoa que ela provavelmente nunca vai experimentar tudo aquilo que ela poderia experimentar se ela tivesse uma paternidade. Assim como a maternidade também, quando ela não é exercida pela mãe, você pode ter certeza que você vai gerar um ser humano instável. Eu costumo dizer assim, que a gente pode dividir da seguinte maneira. Se você for analisar, o que o pai passa na paternidade para a criança? O pai então vai passar direção, vai passar proteção e vai passar destino. A grosso modo, ele vai dar a direção, ele vai dar proteção, ele vai transmitir o propósito, ele vai dar um destino. Por isso que a Bíblia diz, né, que o homem que tem vários filhos é como um guerreiro que tem a sua aljava cheia de flechas, né? E a flecha, ela precisa ser lançada. E quando ela é lançada, o objetivo é acertar o alvo. Então, um pai que tem vários filhos, ele é como um guerreiro que lança esses filhos para que eles acertem o alvo. Então, um pai, ele lança o filho, ele dá direção, ele dá destino, ele dá propósito para esse filho, né? Eu costumo dizer que nós, como pais, nós precisamos criar filhos para que eles sejam maiores e melhores que nós, para que eles alcancem lugares que nós não alcançamos, para que eles possam ser o que nós não conseguimos ser. Então nós temos que pegar e lançar esses filhos para que eles possam ir adiante de nós. No lugar que nós não conseguimos chegar, eles vão chegar, lançados como uma flecha na mão do guerreiro. Agora, a mãe, por outro lado, ela tem uma outra função. Ela é aquela que protege, é aquela que abriga, é aquela que dá apoio, é aquela que transmite uma segurança, puxa para perto, é aquela que nutre, né? Então, se a gente fosse comparar, assim, o pai, ele é aquele que lança o filho, e a mãe é aquela que traz o filho para uma estrutura emocional estável. Então, a mãe vai cuidar dos sentimentos e o pai vai cuidar do destino. Entende? Sim. Então, é mais ou menos assim, é como se Deus fosse o pai que nos dá um propósito, nos dá um destino, nos dá uma paternidade, e o Espírito Santo é a mãe que acolhe, que transmite segurança, que consola, que nos transmite paz, não é isso? Isso. Nós não vamos entrar sobre esse assunto, mas isso é uma regra, né? Tanto de marido com a sua mulher, né? O homem, ele é o seu sacerdote de sua casa, e a mulher é a sua adjutora. Sim, exatamente. Ela é a sua auxiliadora. Assim é na criação dos seus filhos também. Exatamente. Então cada um tem o seu papel. E deve ser muito bem respeitado, porque se não respeitar, não vai dar bom. Dá errado. Dá errado. Bom, nós falamos no domingo, em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, que é o ápice da dor de Davi. É a típica frustração do pai quando vê o seu filho morto e não pode fazer mais nada. E aí Davi, ele expressa a dor do coração dele em 2 Samuel capítulo 18, 33, quando ele diz assim, olha só, preste atenção nesse texto. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. A dor de um pai que vê o filho no caixão e percebe que foi um péssimo pai. E percebe que fracassou e agora não pode fazer mais nada porque o filho está morto. Quantos pais perderam seus filhos para as drogas, para a bebida, para a marginalidade, para a prostituição? Filhos que estão mortos espiritualmente, e os pais estão olhando hoje dizendo, meu filho, ah, meu filho. Eu estava conversando com meu esposo, pastor, justamente sobre isso. Existem pessoas que elas se convertem, vêm para Jesus, né? E pela misericórdia de Deus se torna uma nova criatura, mas ela se esquece do seu passado, né? E muitas das vezes ela está ali há anos dentro de uma igreja, dizendo, né? Afirmando a sua
identidade em Cristo, que já é filha, mas vivendo uma tribulação dentro da sua casa. Com o seu filho que já foi para as drogas, a sua filha que foi para a prostituição, ou até mesmo para o mundo do ocultismo. Sim. E ela se depara como dizendo assim, aonde foi que eu errei? Sim. Né? Ou até mesmo ela diz assim, mas eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo que manda. Uhum. E até agora eu não vi as bênçãos do Senhor na minha casa, eu não vi a mudança, eu não vi, como Josué falou, eu e minha casa servimos Sim. ao Senhor. Qual é esse ponto que essa mãe, esse pai precisa rever, pastor, nesse O sentido? ponto é simples. Paternidade mal resolvida, princípio de paternidade quebrada, não é uma oração que resolve, né? Não é uma oração. Porque, na verdade, Deus não vai resolver aquilo que cabe a nós como pais. Seja pai, seja mãe, você vai precisar fazer o caminho de volta, né? Não tem como resolver isso se não fizer o caminho de volta. Exatamente. Então, teve uma situação que houve uma ruptura na família, né? O filho se desviou, o filho quebrou um vínculo com o pai, quebrou um vínculo com a mãe. O único caminho para resgatar esse filho é o caminho do perdão. É o caminho do arrependimento, né? E não tem problema nenhum o pai confessar para o filho, né, que errou e se arrepender e dizer, filho, me perdoa, eu errei com você. Eu fui falho com você. Aí a gente volta para a vida de Davi e a gente, né, enxerga um homem que foi muito bem sucedido em todas as áreas, né? É um rei exemplar que a própria palavra fala dele como alguém que julgava com justiça, reinava com justiça em favor do povo. Ele foi um rei fantástico, ele foi um guerreiro fantástico, aquele menino, ele derrubava gigantes, ele não derrubou um único gigante. Tem até um episódio, preciso dar esse spoiler aqui, de uma passagem que Davi, ele já está de idade, ele continua indo para a guerra, e aí um gigante aparece, um dos descendentes de Golias aparece para se vingar. Nossa. E aí, quase Davi morre. Pegar na fragilidade. Quase Davi morre. E Davi é defendido por um dos seus soldados e eles dizem para ele, Davi, você está proibido de ir para a guerra para que não se apague a lâmpada de Israel. Meu Deus, a lâmpada de Israel. Era assim que o povo via Davi, a lâmpada de Israel. Então Davi foi um guerreiro fantástico que não matou um gigante, só vários gigantes. Muitas guerras que ele travou, ele lutou, ele venceu. Ele era um herói fora de casa. Mas ele era um pai frustrado dentro da sua casa. Mas aí entra naquele detalhe que o senhor acabou de falar. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Então, Exatamente. a promessa de Deus para Davi foi cumprida. Mas quem prometeu? Deus. Deus. E Deus, ele não vai falhar. Ele vai cumprir. Mas o que Davi deveria ter feito? Pois é. Deus não ia pegar na mão dele e fazer por ele. Exatamente. Deus queria que ele fizesse. Ele resolvesse. Que ele resolvesse. Então, Deus entregou para ele a responsabilidade. É o que o senhor falou no culto. Às vezes, nós terceirizamos responsabilidades que não são de pessoas. Isso. São nossas de cuidar, Sim. de educar dos nossos filhos. Nós estamos terceirizando. Davi, a primeira coisa que Davi, onde ele errou, que ele nunca fez um caminho de volta com os filhos. Exato. Mas ele tentou. Sabe o ego? Davi tinha ego. Ele era um homem quebrantado na presença de Deus. E ele não tinha ego com Deus. Mas quando ele precisava se arrepender e pedir perdão para algumas pessoas, ele tinha dificuldade, tá? Ele não teve dificuldade depois que Absalão começa a procurar ele, quer matar ele. Ele não tem dificuldade de reconhecer que ele errou. Quando um benjamita vem atirando pedras nele, ele fala, não, deixa ele atirar pedras, deixa ele me julgar, porque afinal de contas até meu filho quer me matar. Ali cai a ficha de Davi. Ali ele entende, né? Ali ele tem, né, como que a gente poderia expressar ali, ele tem uma mudança de mentalidade ali, e ele percebe o quanto ele errou. Mas até então ele não tinha essa mudança de mentalidade no sentido de paternidade, porque ele teve a oportunidade de pedir perdão para Absalão, ele teve a oportunidade de pedir perdão para Tamar, ele teve a oportunidade de pedir perdão para os seus filhos, reunir a sua família e de repente trazer um conserto que ele não fez. Mas é essa dificuldade que hoje as pessoas que estão no altar têm. Dificuldade. Elas não querem reconhecer. Exatamente. Porque afinal de contas, ela pode até mesmo perder um cargo dentro Sim. da sua igreja. Se ela confessar os seus erros, que eu errei com meu filho. E olha, Eu fiz esse como que é trajeto. interessante, né? O ser humano, ele busca mecanismos para burlar
o sistema, né? Exato. O sistema espiritual. Então, como que Davi, ele criou um mecanismo para burlar o sistema? Você vê que Davi faz isso quando ele peca, né? Com Betseba, ele cria um sistema, ele começa a criar um sistema para burlar a responsabilidade. Articulou. O que ele faz? Ele traz então Urias para se deitar com a mulher dele, né? Ele começa a burlar o sistema, ele começa a criar mecanismos para burlar o sistema. Mas ele não pede perdão, ele não foi até Urias. Urias, me perdoa porque eu fiquei com a sua esposa. Ele não pediu perdão. Bom estrategista. Ele é um bom estrategista. Tudo se demonstrou falho, né? Ele teve que assumir a consequência do pecado dele. Com os filhos foi a mesma maneira. Quando Absalão matou a Aminon, Davi expulsou Absalão do reino, certo? Mas ele conversou com Absalão? Não. Ele sentou com Absalão. Ele não chamou para perto. Ele não chamou para perto. Ele expulsou. Absalão, depois de 3 anos, se não me engano, pediu para voltar. Sim. Certo? Ele não aceitou. Primeiro ele não aceitou. Depois veio uma insistência. Sim. E aí o que ele fez? Ele aceitou, mas falou assim: eu aceito você de volta no reino, mas eu não converso com você. Exato. Eu não falo com você. Eu não quero ver você. Você não pode entrar no palácio. Diferentemente do pai do filho pródigo. Pois é. Que é E aí o pai. Absalão começa a conspirar contra Davi, porque percebe que o pai não está interessado em resgatar esse relacionamento. Né? Quantos pais com o coração endurecido e os filhos estão pedindo, pelo amor de Deus, pai, né? Fala alguma coisa. Só um pedido de Só um perdão. pedido. Às vezes até mesmo o pai recebe o filho de volta, mas a mágoa continua no coração. E aí em qualquer situação joga tudo na cara, devolve tudo e já começa todo o quebra-pau novamente. E o caminho é o perdão. O reconhecimento. O filho só quer entender que você reconheceu que você errou. Exatamente. Ele só quer entender isso. Porque se você põe uma máscara, né? Que nem as pessoas falam do Natal, né? O Natal é aquele movimento ali que todo mundo passa 12 meses sem praticamente se falar, mas em um dia do ano eles se reúnem. Sim. E alguns até entram em conflito e acaba tendo uma briga ali, né? Mas por quê? Porque não existe um diálogo, não existe um reconhecimento de erro, um pedido de perdão, renúncias, não existe unidade na família. Então o pai pode até receber um filho que o machucou, que o traiu, que o abandonou, né, que o roubou, porque existe isso também, mas ele não teve um momento. Essa reconciliação sem passar por esse caminho, que é o caminho do perdão, do reconhecimento, ela é uma reconciliação fake. Falsa. É fake. Falsa. É fake, porque sabe aquele casal que briga, com a semana bicudo, você não deve conhecer ninguém assim, né? Não. Né? E aí depois resolve isso de outra maneira, Sim. né? Ou na cama, ou resolve de outra maneira, né? Mas o que? Não foi tratado. Não foi tratado. E aquilo que não é tratado vai voltar para te cobrar. Né? É só uma bola de neve. Sim. Né? Então a ferida está aberta. Procrastinando. Ela né? está estancada, ela está aberta. Sim. Qualquer coisa, qualquer empurrãozinho ou batida vai doer de novo. doer novamente. E ela vai sangrar de novo. Então nós começamos a perceber que a questão da paternidade é uma coisa que, quando nós não recebemos, nós temos dificuldade de entregar. Uma pessoa que não recebeu maternidade, uma mãe que não recebeu maternidade, ela provavelmente vai ter dificuldade de entregar essa maternidade. E o que a gente faz, às vezes? O que nós fazemos quando nós temos essa dificuldade? Nós pecamos em outro caminho. Vamos imaginar aqui uma situação. Uma pessoa que não recebeu paternidade, não teve o pai presente, o pai foi distante, o pai, de repente, foi um pai até abusador, né, que de alguma maneira oprimiu os filhos, oprimiu a família, oprimiu a mãe, violento, alcoólatra, tantas situações, né? Aquele filho, ele cresce pensando assim, olha só, aquele menino, aquela menina cresce pensando assim: quando eu tiver um filho, eu vou agir diferente, eu vou ser diferente. Só que aí, o que ele faz? Ele peca já agora não pelo distanciamento dos filhos, ou por bater ou por agredir. Ele peca pela liberdade que ele dá e porque ele atende o filho em tudo que o filho precisa. E aí ele vai de um extremo para outro extremo. Ele compra o amor. Ele compra o amor, ele vai tentar passar para o filho aquilo que ele não ganhou, ele não recebeu. E aí acontece o quê? Esse filho vai se tornar um filho imaturo, não vai conseguir ter segurança, porque ele é suprido em tudo. Ele não tem desafios, ele não tem responsabilidade, ele não tem limite. Ele fica sem limite.
Ele fica Exatamente. completamente à deriva no mundo. E aí eu crio um princípio que, se vocês me permitirem, né, ousar aqui, em dizer que o amor não é suficiente. Sim. O amor não é suficiente. Amar um filho não é suficiente. O filho, ele pede por limite. Ele pede por limite, ele pede por proteção, ele pede por cuidado, ele pede por disciplina, né? Sim. Ele pede por correção. Então, amar, se você falar para mim do amor de 1 Coríntios 13, né? Que não busca seus próprios interesses, o amor que exorta, o amor que corrige, né? Porque tá tudo embutido ali, que é o amor de Deus, né? Aí eu concordo que esse amor é suficiente. Mas esse amor que nós temos como um amor sentimental, não um amor de Cristo, não um amor ágape, mas um amor sentimental, um amor às vezes de abraçar o filho, um amor às vezes de dizer que ama, não é suficiente para transmitir paternidade. O amor precisa ser muito mais do que simplesmente um sentimento. Exato. Provérbios vai dizer que a mãe, o pai que não corrige o seu filho simplesmente não ama. Não ama, Né? exatamente. E o pai... E Hebreus diz que o pai que ama corrige, educa seu né? filho. Exato. E o filho, ele está clamando por isso. Filhos que não têm limites dentro da sua casa, ele se sente desprezado pelo pai, ele não se sente amado. Né? Aquela mãe que permite que o filho faça o que quer, o pai que permite que o filho faça o que quer, ele vai dizer, uai, mas cadê o amor desse pai que não está cuidando onde eu tô? Ótimo. Uma vez eu conversei com uma adolescente e ela falou para mim assim, eu vou para o lugar que eu quiser. Eu chego a hora que eu quiser. Minha mãe nem sabe onde eu tô. Ela não liga para saber onde eu tô. Ela não se importa o horário que eu vou chegar, com uma dor na alma. Sim. Né? Porque ela não estava sentindo a proteção. Poderia até ter o amor ali, que nem o senhor falou, de presentear, uma barganha, né? Sim. Um ato de fazer uma troca, né? Porque às vezes os pais estão tão preocupados com seus deveres e esquece de quem está dentro da sua casa. Exatamente. Então vamos voltar agora para a história de Davi. Vamos. Davi foi esse pai? Sim, exatamente. Ele foi um filho que não se assentou na mesa para comer com o pai e com os irmãos. Foi um filho Passou que por foi isso. um filho rejeitado, né? Tanto é que a Bíblia transmite a imagem de Davi física, né? Ele era ruivo, ele era diferente. Quando fala que ele era ruivo, está dizendo assim, ele era diferente, não tem o perfil do filho de Jessé, não tem o perfil dos irmãos, provavelmente filho, né, de uma escrava ou uma concubina. Então olha só, alguém que foi desprezado pelo pai, não se assentou na mesa, não tinha os privilégios de filho, não tinha privilégio de ser honrado como filho e nem de se assentar à mesa com os irmãos. Esse menino cresce e se torna rei de Israel. Agora ele é poderoso. O que ele faz? Ele dá para os filhos tudo que ele não recebeu. E aí ele dá cidades para os filhos. Mas ele não corrige, ele não disciplina, ele não educa, ele não transmite valores, ele compra os filhos. Ele compra os filhos com tudo aquilo que ele não recebeu, agora ele dá para os filhos. Mas ele não dá o principal. O que é o principal? É a presença do pai, a paternidade, relacionamento. Intimidade. Exatamente, tudo não isso. é o caso de Davi, porque eu creio que Davi, antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem ele iria ser. Existia uma promessa na vida de Davi. Mas existem casos de pais que fazem divisão entre os filhos, ou até mesmo pais que amaldiçoam seus filhos, né? Dizendo que eles não vão dar em nada, que eles não vão conseguir, que eles são burros, ou alguma coisa nesse sentido. E esse filho cresce imaginando que ele vai provar para o pai que ele não era nada daquilo. E ele cresce como um robô. Ele não olha mais para nada. Ele pode até se casar, mas a mulher é apenas um objeto. Os filhos, então, né, ele nem se importa. O que ele importa é provar para o pai e para todo mundo que ele conseguiu. Sim. Ele vira... É uma vingança, né? Isso. É uma maneira de você se vingar, provar para o mundo, né, que você é bom, que você pode, que você consegue, que você é o melhor, que você é melhor que o seu pai. Isso, na verdade, é uma vingança. Muitos conseguem, né? A gente vê a história de grandes, né, homens que conquistaram o mundo, né? Fundadores de grandes corporações, grandes empresários executivos, né? Temos até o caso aí, a história do fundador da Apple, né? Que teve essa história na vida dele, né? Muitos homens de sucesso
Eles não tiveram paternidade. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que não teve paternidade vai canalizar a energia dele, a força dele, o vigor dele para conquistas. Por quê? Porque ele tem um vazio dentro dele e ele precisa preencher. Então ele vai tentar preencher isso com coisas. E para provar também, né? Para o pai provar para a família que ele pode, que ele é o bom, que o pai estava errado, né? Então, quando uma pessoa é amaldiçoada, ela é humilhada, ela é envergonhada, ela tem dois caminhos que ela pode seguir. O primeiro caminho é de aceitar essas palavras e se submeter a essas palavras e realmente ser aquilo que essas palavras determinaram. O outro caminho é quando uma pessoa, ele pega aquela palavra e ele ressignifica essa palavra. Traz para dentro dele e diz assim, você falou que eu não vou dar em nada, eu vou provar para você que eu vou ser bom, que eu vou conseguir e você vai ter que me engolir, né? Essa coisa assim. E aí ele vai com toda a energia dele, com todas as forças dele e consegue. Mas é uma pessoa que não se realiza. Ele falha na sua parte ali de homem, como pai, Sim. como esposo, E como amigo. E provavelmente vai replicar a falha na paternidade dos filhos dele, Sim, mas de totalmente. outra maneira, né? De outra maneira. Em vez de agora agredir, ele vai suprir tudo, ele vai dar tudo, ele vai ser um pai liberal, Ele né? vai viver no excesso. Exatamente, no outro O extremo. excesso, os extremos é falta de alguma coisa. Exatamente. Sempre vai ser uma Exatamente. falta de alguma Mas você falou há um pouco aí atrás, você falou sobre os pais de procuração, né? Os pais que passam a procuração Sim. para alguém, né, fazer o trabalho deles. É muito comum. É muito comum. Davi, ele passou a procuração. Quando Tamar, ela é enviada para ir no quarto de Aminon, e Aminon tem uma estratégia, ele quer estuprar, né, a sua meia-irmã, Davi não percebeu. Porque o pai que não é presente, ele não está sensível ao que está acontecendo dentro da sua casa. Ele não conhece o seu A filho. droga já entrou e ele está achando que está tudo bem, né? Ele não viu O diferença nenhuma. O filho disse que ia na casa, a filha disse que ia na casa da amiga e passou a noite na balada e o pai não tá nem percebendo, né? E olha só, Davi não teve não percebeu que Aminon estava pronto para executar um plano diabólico de estuprar, né, a sua própria irmã. E quem envia a filha para o cativeiro? É ele mesmo. Ele mesmo, mas ele não conversou com ela. Porque se ele estivesse, imagina comigo aqui, né? Aminon disse assim, eu quero que a minha irmã venha aqui me trazer um bolo, que se eu comer do bolo que ela fizer, eu vou ficar bom. Essa doença que está em mim vai embora. Davi falou, tá bom, vou mandar a sua irmã vir aqui fazer um bolo para você. Não percebeu. E aí ele sai do quarto de Aminon, vai até uma pessoa, que provavelmente é alguém que é muito próximo da família ali, talvez uma camareira, alguém assim, e diz para essa pessoa assim, diga para Tamar, para que ela vá até o quarto de Aminon fazer um bolo para ele. Ou seja, uma procuração que ele passou para alguém. Se ele tivesse sentado com Tamar e falar, Tamar, seu irmão quer que você vá fazer um bolo para ele. Eu acredito que Tamar ia dizer para ele assim, pai, tô achando estranho. Eu tô achando que esse meu irmão já tá me olhando com um olhar estranho. Tô achando que ele não vai dar coisa boa. Isso não, hein, pai? Mas ele não deu a oportunidade para ela. Não conversou, não sentou, não teve esse diálogo com ela. É verdade. Então, quantos pais hoje passam uma procuração para a escola, dizendo, você vai educar meu filho. Passam uma procuração para a igreja, dizendo, a igreja é responsável por educar meu filho. Passa uma procuração para a natação, para o judô, para a escolinha de futebol, para o inglês. Passa uma procuração para o vô, para a avó, para o tio, para a tia. Passa uma procuração para alguém que supostamente vai educar o seu filho. Supostamente vai educar, supostamente vai cuidar. E o único papel dele é buscar. Exatamente. Ou levar. O chofer de filho. Exatamente. Nós vivemos essa geração, né? Graças a Deus hoje tem o Uber, né? Porque antes do Uber... também tem o Uber. Hoje, né, tem o Uber. Então, senão os pais seriam o chofer dos filhos. Normalmente eles são. E esse curto tempo, né, de ida e vinda, ele tá fazendo qualquer outra coisa menos tendo diálogo com seu filho. Exatamente. Quantas crianças são violentadas e abusadas? E os pais não sabem saber a diferença de uma atitude dela. Porque você percebe a atitude do seu filho. Porque seu filho tem uma vitalidade, normalmente criança é muito feliz, muito alegre, né? Sim. De repente a criança tá triste. De repente a criança não quer mais ir para a escola. Não, você vai para a escola. Não vai saber a fundo o que está acontecendo. O porquê que mudou o comportamento dessa criança. Sabe por quê? Porque ele não conhece o comportamento.
Uhum. É tudo muito no automático. Ele não conhece quando ela tá bem, quando ela tá mal. Uhum. O Exatamente. tempo dele é tempo para todas as outras coisas, menos para a família. E o tempinho que ele tem para ele tá normal. Exatamente. Eu penso que um pai não precisa estar o tempo todo com os filhos. Sim. Né? Eu acredito que tem coisas que realmente a gente vai passar a responsabilidade para algumas entidades, algumas pessoas. Porém, o pai precisa ter um tempo de qualidade. A questão é o tempo de qualidade, porque não adianta também ele estar presente e de repente está no celular, né? Está presente, mas está só conversando sobre negócio, né? Está do lado, mas ao mesmo tempo está distante, né? Corpo presente não dá certo, não significa nada. Nós tivemos uma experiência esse final de semana, até compartilhei isso na igreja, né? A gente foi fazer uma ação numa tribo indígena e levar presente para as crianças, mais de 220 presentes. Que bênção, hein? As crianças ficaram felizes e realmente foi muito bacana, né? Levamos bala, chiclete, doces, presentes. Levamos, né, um grupo de pessoas para ministrar na vida das crianças. E foi uma festa, foi algo muito bacana, muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava ali pronto a ministrar na vida daqueles pais que estavam ali, porque as crianças saíram para ser ministradas à parte, eu olhei meu público e vi que meu público era um público feminino. Olha aí. Eu pensei, falei, mas aonde estão os pais, né? O pai, né, dessas crianças? Onde estão? Só as mães que estão aqui? Mas enfim, preguei ali, dei uma palavra, orei com aquelas mães ali e fui embora. E fiquei pensando, poxa, um momento tão importante da vida daquelas crianças, onde elas iam ganhar um presente, ganhar bala, onde elas iam ter um momento de culto, iam ser ministrados, um momento feliz, lembranças, né, memórias afetivas sendo criadas, memórias espirituais sendo criadas na mente dessas crianças. E eu fiquei pensando, cadê o pai? Cadê os pais? E aí na hora de ir embora a gente passou por um campo de futebol e lá estavam os pais jogando futebol. Jogando lá um torneio, um campeonato, não sei o que era, né? Mas eu sei que os pais estavam mais interessados, né? Em seus próprios interesses. Em seus próprios interesses. E aí o pai vai chegar em casa, olha só, o filho tá com um carrinho na mão, a filha tá com uma boneca na mão, e o pai vai chegar com o troféu. O pai vai mostrar o troféu pro filho, falar, filho, olha que o pai ganhou um troféu lá no futebol. Aí o filho vai olhar pro pai e falar assim, olha pai, que eu ganhei um carrinho, ou seja, o senhor não esteve presente na minha vida nesse dia, o senhor não estava lá, foi um momento importante, o senhor preferiu o seu troféu do que esse carrinho que eu ganhei, que o senhor não viu eu ganhar, o senhor não participou desse momento. Resumindo, os filhos não querem saber quantos troféus você ganhou, o filho não quer saber qual é o seu salário. Quantos pais dizem assim pro filho, eu tô trabalhando, agora eu não tenho tempo, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Como se o filho tivesse noção, ideia de que aquele dinheiro é importante. A criança não sabe que o dinheiro é importante. Ele não sabe medir isso, ele não sabe dividir isso, ele não sabe trazer significado para isso. Para ele, o significado é o pai presente, o pai faz parte, o pai está aqui. As lembranças que eu tenho dele são lembranças... Memórias afetivas. Memórias afetivas, exatamente. Então, é isso, Rosana. Que bênção esse podcast nosso aqui. Glória a Deus. Você quer compartilhar mais alguma coisa ou não? Claro que sim. Nós falamos muito de sintomas, né? Nós falamos muito de causas, nós falamos do que está acontecendo e o que aconteceu na vida de muitas pessoas. Agora nós precisamos levar para essas pessoas o caminho. O caminho, muito bem. Né? A gente não pode deixar aí sem mostrar Esse o caminho. Fechamento. Legal. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. O caminho é o arrependimento, certo? Para que você possa consertar um relacionamento quebrado, certo? Ah, pastor, mas eu não consigo. Bom, então você precisa pensar o seguinte. Primeira coisa, você precisa assumir que você não teve paternidade. E você precisa reconhecer que você precisa de uma cura. Por quê? Porque em Deus existe todas as respostas que você precisa para ter essa paternidade resolvida dentro de você estão em Deus. Sim. E se você chegar diante de Deus e disser para ele assim, Deus, né? Não fala Deus, fala Pai, né? Fala Pai, eu não tive paternidade. Meu pai foi um abusador, meu pai não esteve presente, a minha mãe não esteve presente, a minha mãe me batia.
A minha mãe me espancava, minha mãe me humilhava, minha mãe me amaldiçoava. Eu preciso resolver isso. Você precisa reconhecer. Todo o processo de ressignificação passa pelo conhecimento da verdade. Eu conheci a verdade. Eu não tive um pai. Era uma realidade que eu até agora estava escondendo de mim mesmo. Então hoje eu cheguei à conclusão. Eu não tive um pai. Eu reconheço que eu não tive um pai. Pronto. O reconhecimento. Conheceu a verdade. Reconheceu. Busca isso em Deus agora. Deus, supre em mim agora essa falta. Traz para dentro de mim uma cura. Eu preciso resolver isso, né? E aí você começa a buscar em Deus essa resposta. E muito provavelmente você vai precisar perdoar algumas pessoas. De repente uma pessoa que você colocou no lugar do seu pai e essa pessoa também te feriu, né? Lembrando que Davi não teve a paternidade de Jessé. E aí ele busca em quem? Essa paternidade. Ele busca em Saul. Ele fala, Saul, meu pai. Saul está perseguindo Davi para matar Davi e Davi está chamando ele de pai. Então ele buscou em Saul. Saul também decepcionou. E aí agora ele precisa ser curado disso. Substituir. Então, mesmo que você tenha tentado substituir essa paternidade que você não recebeu, você se frustrou novamente, você precisa perdoar essas pessoas. Eles não deram para você porque eles não sabiam como dar. Eles erraram porque eles não sabiam o caminho. Talvez esse podcast que você está assistindo hoje, o seu pai não teve a oportunidade de assistir. Muito com certeza, né? De ouvir uma palavra como essa, de ouvir alguém falar isso. Porque talvez se ele tivesse ouvido isso lá 20, 30 anos atrás, ele não teria errado como ele errou com você. Então, você precisa perdoar o seu pai, você precisa perdoar a sua mãe, você precisa perdoar todas as pessoas que você colocou na sua vida, gerando expectativa de que aquela pessoa seria o seu pai. Você precisa perdoar ela, porque ela não tinha condições de ser aquilo que você gerou de expectativa. E buscar a identidade em Cristo, a paternidade em Deus, né? Eu aprendi, pastor, que pai, mãe, homem, mulher não fazem filhos. Deus gera filho, né? E Deus gerou o filho, cada um com suas promessas, Sim. né? Sim. Então as promessas são de Deus e elas são irrevogáveis. Você precisa tomar posse disso, Sim. né? Buscar essa identidade em Cristo. Você sabe quem que eu vejo assim na Bíblia? Esther. Esther foi uma menina órfã, né? Foi criada pelo seu primo, né? E seu primo ensinou para ela. Falam tio, né? Algumas versões falam tio. No Antigo Testamento, primo e tio têm praticamente o mesmo significado. E, enfim... Por isso que diz que a Joquebede casou com o seu tio, né? A Joquebede? A Joquebede casou com o tio. É mesmo? Só que ali, essa palavra tio no original pode significar também primo. Enfim, eu sei que Esther me demonstra muito isso. Esther aprendeu a identidade dela em Cristo e viveu a promessa, se tornou uma rainha. Porque ela poderia ter sido uma menina como órfã, rebelde, escolhido a outra parte. Ela preferiu escolher a promessa, mas ela teve uma direção. O seu primo disse a ela, porque ela chegou num patamar onde, quando ele foi pedir ajuda dela, ela recusou. Sim. E ele abriu os olhos dela. Disse, se você não se levantar hoje, socorro e livramento virão de outra parte, mas saiba você que você e sua família perecerão. Quem sabe não foi para um momento desses que Deus te levantou como rainha. Ele acordou ela. Ele despertou, exato. Quem sabe? Quem sabe? Mostrou para ela a identidade, mostrou para ela a promessa que Deus já tinha feito para ela antes da fundação do mundo. Então nós precisamos nos firmar na promessa que Deus nos fez antes da fundação do mundo. Então não é o que o seu pai disse que você é, o que sua mãe disse que você é, a não ser que eles instruíram você no caminho. É o que Deus disse. É o que Deus diz que você é. Como que é o princípio lá do Rema, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pronto, firma nesses três. Pronto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que é a Bíblia, gente? É a própria palavra de Deus. Então eu vejo que Esther foi despertada pela promessa. Você só tá aí, bebê. Não pensa que porque você é bonitinha. Deus fez você bonitinha. Deus fez com que os olhos daquele rei vissem só você. Então não foi pela sua beleza. Pela sua beleza você ia estar lá,
ainda na pobreza, mas foi por Deus, por uma promessa. Assim como Deus honrou Davi por uma promessa, não foi porque ele tinha estatura, não foi porque ele era o filho preferido, não foi porque ele foi abençoado. Davi chegou aonde ele chegou porque ele tinha uma promessa. E ele entrou nesse caminho e resolveu se submeter à vontade de Deus. Exatamente, é isso que nós precisamos firmar, independente de onde você veio, independente de quem é seu pai, sua mãe, independente do que você fez. Você nasceu para dar certo. Porque muitos também se culpam pelo que fez e ficam numa bolha, independente daquilo que você fez. Deus está de braços abertos para te perdoar, é só reconhecer. Você reconhecer, errou com o seu filho, reconhece. Papai já te perdoou. Mas vai de encontro com ele e peça perdão. Ressignifica com seu filho. Assim também o filho que desonrou o seu pai, que desonrou a sua mãe. Muitas das vezes a sua vida está paralisada, financeira, emocional, até mesmo na saúde. E você está procurando ainda no jejum e na oração. Volta lá atrás e pede perdão para o seu pai e para sua mãe. É uma promessa, é um princípio. Honra teu pai e tua mãe. Assim como o pai tem dever com seus filhos, os pais têm deveres com seus filhos, os filhos têm deveres com seus pais. Foca na promessa de Deus e na obediência. Amém. Glória a Deus. Bênção, gente. É isso aí. Bênção. Podcast realizado. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente retorna para dar continuidade aí. Vamos dar continuidade. Em nome de Jesus. Em nome de Deus Jesus. abençoe. Fiquem na paz. Amém.